pouco sobre essa campanha do Novembro Azul. E como vocês podem ver, o título da aula é Saúde do Homem e não Câncer de Próstata. Isso porque essa campanha vai muito além do que uma conscientização com relação ao câncer de próstata. É de fato uma campanha para a conscientização da importância de nós tomarmos cuidado com a nossa saúde. Isso porque os homens, mais do que só cuidar do câncer de próstata, existem outras doenças que precisam ser cuidadas. E na prática, nós sabemos que os homens vivem em média menos do que as mulheres, e um dos motivos desse acontecimento está também no fato de que os homens procuram menos atendimento médico, né? Então, desenvolvem mais doenças e acabam não se cuidando, não prevenindo doenças que seriam preveníveis, né? Além disso, acabam diagnosticando doenças de forma mais tardia, quando os tratamentos às vezes já não são mais tão efetivos. E é aqui que está de fato o câncer de próstata. A gente pode ver, aqui são dados do INCA, com estimativas aqui para a partir do ano de 2020, para os próximos 3 anos, uma incidência muito grande do câncer de próstata. Podemos ver que ele é o primeiro colocado, é o tipo mais comum de câncer em homens, com mais de 60 mil casos por ano no Brasil. Então nós precisamos diagnosticar essas 60 mil pessoas que vão ter câncer. E nós precisamos fazer esse diagnóstico no início, para que nós possamos então oferecer as opções de tratamento. Vocês vão ver que existem excelentes opções, com chances altíssimas de cura, mas para isso a gente precisa fazer o diagnóstico precoce. A gente vê que é um tumor muito importante, ele é 3 vezes mais comum do que o segundo colocado. Então realmente ele é bastante comum, né? Então, para quem que nós devemos fazer o acompanhamento? Quem que nós devemos fazer a investigação? Para quem que esse Novembro Azul e essa campanha é destinada principalmente? Então, todos os homens acima de 50 anos precisam acompanhar com o urologista, pelo menos uma vez ao ano. E aqueles homens que têm uma história familiar de câncer, principalmente câncer de próstata, devem iniciar esse acompanhamento já aos 45 anos de idade. Muito bem, falando do câncer de próstata, nós já vimos de fato que ele é o tumor mais comum em homens, e os fatores de risco principais são de fato a história familiar, a raça negra, isso principalmente em países em que nos Estados Unidos é bem comum essa diferença. No Brasil isso não é tão claro, talvez porque nós temos uma miscigenação maior. No entanto, afrodescendentes têm, né, um risco um pouco maior de câncer de próstata. Além disso, a idade, lógico, é um fator de risco. É muito difícil um câncer de próstata abaixo dos 40 anos de idade. E ele é bastante comum aí em torno dos 60, 70 anos. E é isso aí. Muito bem. Como então que nós fazemos o diagnóstico? De fato, o diagnóstico é feito com biópsia, certo? A biópsia é o exame que vai recolher pequenos fragmentos da próstata e o médico patologista, no microscópio, vai então analisar, né, esse material e vai fazer o diagnóstico. No entanto, esse é um exame invasivo, né, e que nós não vamos sair fazendo para todo mundo. Ele precisa ser indicado especificamente para quem tem realmente indicação. Então, como é que nós fazemos isso? Como que nós selecionamos quem vai realmente precisar de um exame assim invasivo? São 2 exames simples. O PSA, que é um exame de sangue, e o exame de toque retal, é o famoso antígeno prostático específico. Ele é uma molécula que está presente na membrana das células da próstata e parte dessas moléculas, uma parte delas, cai na corrente sanguínea e é assim que a gente consegue diagnosticar no exame de sangue. Ele é específico da próstata, ele não é específico do câncer, tá certo? Então, o câncer aumenta o PSA e assim nós detectamos o câncer com a elevação. No entanto, outras doenças também podem elevar o PSA. O próprio crescimento benigno da próstata, algumas manipulações cirúrgicas e também inflamações e infecções da próstata. Então, o médico urologista vai avaliar o PSA, existe a possibilidade de avaliar o PSA total, o PSA livre, comparar com o tamanho da próstata, e essa avaliação conjunta, em conjunto com o toque retal, é que vai de fato nos indicar quem deveria fazer o exame de biópsia. E o toque, ele é importante porque
Ele é um exame simples, rápido, indolor, embora um pouco incômodo. Ele é bastante rápido, demora algo em torno de 5, 10 segundos, tá certo? E por meio, então, do reto, né, por uma proximidade muito grande da próstata com relação ao reto, é possível, por um toque, sentir a superfície da próstata e identificar se existe algum nódulo, alguma área de crescimento, além de também poder fazer uma estimativa do tamanho da próstata. Isso é bastante importante porque até 10%, eventualmente 15% dos cânceres de próstata não produzem PSA ou não vão elevar esse PSA de forma significativa no início da doença. E a doença pode ser diagnosticada, então, pelo toque. Por isso, o mais recomendado é que se faça os dois exames, tá certo? Ah, tem gente que não quer fazer de forma alguma. Tudo bem, vai no urologista, conversa com o seu urologista, tira suas dúvidas e pode entender. De repente, não quero, eu aceito o risco de não fazer o exame de toque, mas faço o PSA. Não ir ao médico é uma solução muito pior e deixar de diagnosticar outras doenças ou o próprio câncer de próstata. Aqui a gente vê como é importante o PSA, para vocês entenderem. Nesse gráfico aqui da esquerda, olha como é que tem esse pico de diagnósticos que aconteceu na década de 90, quando o PSA foi um exame que passou a ser difundido no mundo todo. Então aumentou muito o diagnóstico e depois esse diagnóstico se manteve mais estável aqui num patamar elevado, mostrando como que de fato o PSA é bastante importante. Aqui à direita a gente vê que o câncer de próstata ele diminuiu a mortalidade ao longo dos anos, mas essa diminuição não foi tão abrupta com relação ao PSA. Isso mostrando que não é só o PSA que é importante para a gente evitar a mortalidade. É importante diagnosticar de forma precoce e também propor os tratamentos já desde o início. Considerando esse dado do PSA, né, essa alteração de que de fato a mortalidade não diminuiu tanto, né, algumas pessoas advogam que não haveria necessidade de fazer essa investigação. E nos Estados Unidos, por algum momento, no ano de 2012 mais ou menos, foi orientado então que os médicos deveriam, né, discutir os riscos e benefícios com os pacientes e, a um certo momento, recomendaram não fazer. Então, muitas pessoas deixaram de fazer acompanhamento da próstata, deixaram de ir ao urologista, deixaram de fazer o PSA e os exames. E o que se observou nos próximos 6 anos seguintes é que houve um aumento nos diagnósticos em pacientes já com doença mais avançada, e isso comprometeu um pouco do tratamento. Por isso, esse órgão americano, aqui nós estamos falando dos Estados Unidos como uma comparação, voltou atrás e voltou a recomendação de que os pacientes devem conversar com seu médico e fazer então a investigação. E como funciona aqui no Brasil? Aqui, a Sociedade Brasileira de Urologia sempre, anualmente, já há vários anos, vem com essa campanha de conscientização do cuidado da saúde, justamente focando o diagnóstico precoce e, de fato, uma consulta de orientação. Você vai no urologista, vai ver os fatores de risco, vai conversar com ele, vai ver seus sintomas e identificar o que deve fazer para o seu caso, tá certo? Nesse momento, muitas vezes nós temos a oportunidade de diagnosticar cálculo renal que não sabia que tinha, eventualmente algum tumor no rim, eventualmente o paciente já tem alguns problemas da próstata, alguma dificuldade para urinar, mas está acostumado com esses sintomas e não está tão incomodado, e nesse momento a gente consegue fazer diagnóstico, melhorar a qualidade de vida e evitar problemas futuros, como disfunções da bexiga e outras alterações urinárias. Mas muito bem, a biópsia então, para quem a gente indica a biópsia? Para quem a gente encontra um nódulo no toque retal e para quem tem elevação dos valores de PSA. Não existe um valor bom de PSA e um valor ruim. O PSA ele cresce progressivamente. Quanto maior a próstata, maior o PSA, tá certo? Então, nós em geral fazemos a biópsia para o PSA acima de 4 ou quando tem uma elevação anual maior do que 0,75, tá bem? Mas isso é importante para vocês entenderem que não existe um bom e um ruim, precisa fazer um acompanhamento e é muito importante que o urologista tenha acesso aos exames antigos para avaliar como que esse PSA está progredindo ao longo dos anos, tá certo? Com a biópsia em mãos, nós conseguimos classificar de acordo com esse score de Gleason e nós conseguimos ter um prognóstico, ou seja, classificar a gravidade do paciente, que vai de 1 até 5. Os pacientes no grupo 1 têm um prognóstico muito bom, uma doença muito pouco invasiva, uma doença mais inicial, pouco agressiva.
Então, esses pacientes do grupo 1, eventualmente do grupo 2, com PSA menor do que 10, têm um ótimo prognóstico. Enquanto aqui o grupo 4 e 5 são doenças muito mais agressivas, que nós precisamos tratar também de forma agressiva. E como é que nós fazemos o tratamento? Existe a cirurgia, a radioterapia e também o tratamento hormonal. Então, vamos começar então pela cirurgia. Os pacientes de baixo risco, antes da cirurgia, têm ainda uma opção de acompanhamento. Como eu dizia para vocês, aqueles casos de muito baixo risco, se eu tenho uma doença muito pequena, localizada, que está dentro de no máximo 2 fragmentos, eles podem fazer um tipo de acompanhamento. É um tipo de acompanhamento muito específico que nós chamamos de segmento vigiado. Então, nesse caso, nós não vamos nem operar, nem fazer radioterapia, nada. Mas nós vamos acompanhar muito de perto esse paciente. É muito importante fazer as consultas seriadas. Nós fazemos PSA a cada 3 meses e vamos repetir a biópsia, que nós chamamos de biópsia confirmatória, ao final de 1 ano. É um tratamento completamente seguro quando nós respeitamos todos esses critérios. Isso para vocês entenderem que o tratamento da próstata ele é muito variado. Então, tudo é câncer de próstata, mas eu posso ter um tumor muito inicial que eu posso só acompanhar. E eu posso ter um tumor bem grave, que eu preciso operar e tratar rapidamente. No caso do segmento vigiado, que não é para todos os casos que nós podemos fazer, são, como eu comentei, doenças bem iniciais, até 2 fragmentos, no máximo 50% de cada fragmento da biópsia, tá certo? Nós vamos fazer ressonância magnética, PSA a cada 3 meses e uma biópsia de confirmação em 1 ano, certo? Esses pacientes nós podemos acompanhar. Ah, não quero mais acompanhar. Ou, por exemplo, a biópsia mudou. Ou fiz uma ressonância e a ressonância mostrou um aumento da doença. Nesses casos, então, nós progredimos para o tratamento cirúrgico ou para a radioterapia e os estudos mostram para a gente que isso é completamente seguro, tá certo? Sem grandes riscos de uma progressão da doença. Já a cirurgia e a radioterapia, elas são opções que, a longo prazo, têm resultados muito semelhantes em termos de cura da doença e também em termos de mortalidade. A escolha principal vai ser considerando o tamanho da próstata, porque a radioterapia tem limitações para próstatas muito grandes, tá certo? E também condições clínicas do paciente. Se eu tenho uma doença cardíaca importante, teve um infarto recente, tem um problema pulmonar, então esse paciente vai ter uma dificuldade maior com a cirurgia, talvez um risco maior com a cirurgia. Já aqueles pacientes jovens, que vão ter uma expectativa de vida longa, talvez esse paciente com a radioterapia possa experimentar um pouco mais aquelas complicações da radioterapia, como são, por exemplo, sangramento retal, sangramento vesical, porque a radioterapia, por mais que também tenha avançado nos últimos anos, ela também, a próstata estando ali encostada na bexiga, ela vai acabar queimando um pouco a bexiga, porque está muito próximo. Então, essa alteração na bexiga, a longo prazo, vai dar um pouco de sintomas também. E a cirurgia teve grandes avanços nos últimos anos. Tanto a cirurgia por vídeo quanto a cirurgia robótica, ela vai ter um menor sangramento, menor risco de necessidade de uma transfusão, menor tempo para o paciente se recuperar da cirurgia, então a alta vai ser muito mais precoce. Por exemplo, semana passada eu operei um paciente com câncer de próstata, foi de alta no dia seguinte. 2 dias depois já estava em casa super bem, nem precisando usar remédio para dor. Então nós temos uma recuperação muito mais rápida. Isso aí, um retorno às atividades diárias muito mais cedo, isso é muito melhor do que acontecia antigamente. Aqui eu mostro rapidamente para quem se interessar em ver, quem não tiver uma grande sensibilidade, se alguém não gostar de ver imagem de cirurgia, eu sugiro adiantar um minutinho, tá certo? Mas aqui rapidamente mostrando como que a gente opera, como que as pinças robóticas têm uma grande precisão, uma mobilidade articular muito grande, tá certo? Realmente reproduz a nossa mão como se a gente estivesse operando lá dentro do paciente com a nossa mão mesmo, tá certo? Só que de uma forma em miniatura, que nos dá a possibilidade, de fato, de operar numa área muito reduzida. Como a gente pode ver aqui, o espaço é muito reduzido, a imagem aqui é ampliada em 3 vezes, às vezes até 5 vezes, tá certo? E no final das contas, a gente vai retirar a próstata e vai ficar somente o espaço da próstata. Praticamente não tem lesão de outras áreas. Praticamente saiu a próstata e aqui ficou só o espaço da próstata e aqui está a bexiga.
Então, realmente, é um grande avanço que nós tivemos na cirurgia por vídeo, cirurgia robótica, permitindo, então, que a gente faça uma cirurgia que preserva muito mais as funções do organismo, preserva muito mais a continência, preserva muito mais a capacidade sexual, certo? Muito bem, eu comentei da cirurgia, que é um excelente tratamento, nós vimos o quanto isso tem avançado, no entanto, a cirurgia e também a própria radioterapia só vão poder ser realizadas se nós fizermos o diagnóstico precoce. Se o paciente chega para a gente, e isso infelizmente ainda acontece, chega para a gente já como nesse caso aqui, cheio de metástases pelo esqueleto em todas as áreas. Nesse caso, não adianta mais fazer o tratamento da próstata, porque a doença já está espalhada pelo organismo. Então, neste caso, nós precisamos fazer um tratamento sistêmico, ou seja, um tratamento em todo o organismo. E aqui, nesses casos, é que vão entrar, então, a quimioterapia e a hormonioterapia. Em geral, nós vamos usar o bloqueio hormonal, porque com a diminuição da testosterona, nós conseguimos diminuir a progressão do tumor e muitas vezes até regredir algumas metástases. E para os casos de múltiplas metástases, talvez como este aqui, existem indicações de fazer também a quimioterapia, tá certo? Hoje nós temos grandes avanços nessa área, várias drogas que foram desenvolvidas recentemente, com ganho de sobrevida, algumas delas chegando ao Brasil aí nos últimos 2 anos, trazendo novas perspectivas para o tratamento também da doença avançada. No entanto, cabe a nós urologistas e toda a comunidade médica, com a campanha do Novembro Azul, conscientizar as pessoas de que é importante o diagnóstico precoce, porque, ao que indicam para a gente as estatísticas, 60 mil pessoas vão ter diagnóstico de câncer de próstata ou vão desenvolver o câncer de próstata nesse próximo ano. E nós, se pudermos fazer esse diagnóstico no início, nós teremos a grande oportunidade de oferecer a chance de curar essas pessoas, tá certo? Eu queria agradecer a atenção de vocês, gostaria de fato de ter podido dar essa aula de uma forma presencial e esclarecer as dúvidas de vocês pessoalmente, mas infelizmente isso não foi possível desta vez. Eu estou à disposição, vocês podem me mandar e-mail, podem me adicionar no Instagram, também me chamar ali por direct, por mensagem. Teria o maior prazer em responder as dúvidas todas que vocês possam vir a ter, tá certo? E espero vê-los aí pessoalmente assim que possível. Um grande abraço a todos e até mais.